Era uma tarde cinza, com nuvens pesadas pairando no céu, quando Tomás, Raul e Marcos se encontraram na praça do vilarejo. O clima estava abafado, e a pressão de um verão inclemente pairava no ar. Aquele dia parecia ser como qualquer outro, um dia monótono, sem nada que pudesse quebrar a rotina. Mas, como sempre acontece com jovens que buscam algo além do que a vida simples oferece, o desejo por algo excitante e fora do comum surgiu de maneira inesperada. Tomás, que sempre fora o líder do grupo, não era do tipo que se contentava com o normal. Ele tinha um espírito aventureiro, constantemente à procura de algo que pudesse gerar emoção e adrenalina. Durante as últimas semanas, ele vinha conversando com Raul e Marcos sobre as limitações de suas vidas e como eles precisavam fazer algo grandioso, algo que mudasse tudo. Eu estou cansado de fazer sempre a mesma coisa, disse Tomás, olhando para seus amigos com um brilho nos olhos. Precisamos fazer algo que vá além. Algo que nos faça sentir vivos. Raul, que sempre fora o mais cauteloso do grupo, não parecia muito empolgado com a ideia. Ele tinha um senso de responsabilidade e sempre avaliava as consequências das ações antes de tomar uma decisão. Eu não sei, Tomás, respondeu Raul, com uma expressão preocupada. Eu não gosto de nos envolvermos em problemas. Não vale a pena arriscar. Mas Marcos, o mais jovem e impulsivo dos três, estava sempre disposto a seguir qualquer plano que prometesse aventura. Ele queria provar para si mesmo que era capaz de realizar algo ousado, algo que o destacasse. Eu topo qualquer coisa, Tomás, disse Marcos, com um sorriso de desafio. O que você tem em mente? Foi aí que Tomás, com um sorriso malicioso, apontou para um peregrino solitário que caminhava pela estrada estreita do vilarejo. Aquele ali, disse ele, vamos assaltar aquele peregrino. Ele parece estar sozinho e indefeso. E aposto que ele não tem nada a perder. Raul olhou para o homem à distância. Ele parecia um homem comum, com uma capa desgastada e um passo lento, como se estivesse imerso em seus próprios pensamentos. Não havia nada de extraordinário nele, mas ainda assim, algo no olhar do peregrino parecia transmitir uma sensação de mistério, algo que ele não conseguia entender. Mesmo assim, o convite de Tomás foi mais forte do que qualquer resistência interna. O desejo de quebrar a rotina era maior que qualquer receio. Você está certo. Vai ser fácil, disse Raul, com relutância, tentando se convencer de que não haveria grandes consequências. Marcos, por outro lado, estava animado. Vamos lá, eu não aguento mais esperar. A vida precisa ser mais do que isso. Ele estava tão entusiasmado que já começava a andar na direção do peregrino, sem se importar com os riscos. O grupo se moveu em direção ao peregrino, que parecia não notar a aproximação deles. A estrada era estreita e estava ladeada por árvores que, naquela época do ano, estavam parcialmente cobertas de folhas secas. A brisa fresca do final da tarde movia as árvores, criando uma sensação de tranquilidade, mas o plano de Tomás não podia ser mais distante dessa calma. À medida que se aproximavam, a tensão no ar aumentava. Tomás, como sempre, guiava a operação com confiança. Vamos ficar em silêncio, disse ele, sinalizando para os outros. Quando estivermos atrás dele, vamos agir rápido. Raul estava cada vez mais hesitante. O calor do momento e o medo do desconhecido começaram a pesar em seu coração. Ele tentava se convencer de que era apenas uma brincadeira inofensiva, mas o que ele sentia em seu estômago não era apenas um desconforto, era o pressentimento de que algo não estava certo. No entanto, não havia mais como voltar atrás. Eles já estavam muito próximos. Marcos, por sua vez, estava completamente imerso no plano. Para ele, a ideia de realizar um assalto a um peregrino, sem que ele sequer se desse conta, parecia ser o auge da emoção. Mas, à medida que se aproximavam, algo estranho aconteceu. O peregrino, como se tivesse sentido sua presença, parou de andar. Ele ficou ali, no meio do caminho, e virou-se lentamente, encarando-os com uma intensidade perturbadora. Os três amigos ficaram paralisados por um momento. O olhar do peregrino não era de medo, como eles haviam esperado. Em vez disso, era um olhar profundo, quase penetrante, que parecia enxergar algo além da aparência deles. Era como se ele soubesse exatamente o que estavam prestes a fazer. Não sabem o que estão fazendo, disse o peregrino, com uma voz grave e calma. As palavras eram suaves, mas carregadas de uma autoridade inexplicável, e pareciam ecoar de alguma parte distante. O tom de sua voz causou um calafrio na espinha dos três amigos, e um silêncio mortal se instalou entre eles.
Tomás, sempre rápido em suas reações, deu um passo à frente, mas suas palavras morreram na boca. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o peregrino levantou uma das mãos, e em um sussurro quase inaudível, murmurou algo que parecia uma oração ou um encantamento. O ar ao redor deles mudou de forma instantânea. O vento, que antes estava suave, se transformou em uma rajada fria e cortante. O ambiente parecia se tornar denso, como se uma pressão invisível os envolvesse. A sensação era sufocante. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e o próprio espaço ao redor deles estivesse se distorcendo. Raul foi o primeiro a reagir, sua voz tremendo ao gritar: "Precisamos sair daqui agora." Mas não havia mais como escapar. O caminho estava bloqueado, e a floresta à sua volta parecia ter se transformado em um labirinto impenetrável. As árvores, que antes estavam em silêncio, agora pareciam sussurrar, e as sombras começaram a se mover, como se estivessem vivas. Marcos tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Ele se sentia preso, como se estivesse dentro de um pesadelo. Tudo o que ele conseguia fazer era olhar para o peregrino, cujos olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e penetrante. Era como se o homem estivesse observando cada um deles com uma percepção além da compreensão humana. "Não há escapatória", disse o peregrino, em uma voz que parecia atravessar o espaço e o tempo. "O que vocês fizeram agora os marcará para sempre. A maldição já foi selada. Nenhum lugar será seguro para vocês, nem mesmo seus próprios pensamentos." Com essas palavras, a sensação de pavor se intensificou. O ambiente ao redor deles parecia se fechar, e uma sombra escura se estendia sobre o horizonte. O céu, que antes era uma tela cinza, agora estava obscurecido por nuvens densas, como se o próprio mundo estivesse sendo engolido por uma força desconhecida. Os três amigos ficaram paralisados, incapazes de mover-se ou reagir. A sensação de desesperança se apossou deles, e o que começou como uma simples brincadeira de mau gosto se transformou em um pesadelo profundo e impossível de escapar. A maldição que o peregrino havia lançado sobre eles já estava em andamento, e, naquele momento, eles sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Após aquele fatídico encontro com o peregrino, Tomás, Raul e Marcos estavam irreconhecíveis. O que havia começado como uma simples travessura, uma busca por emoção e desafio, agora os havia lançado em um pesadelo do qual não conseguiam acordar. Eles retornaram à sua cidade, mas a sensação de que algo sombrio os seguia os consumia a cada passo. A maldição que o peregrino havia lançado sobre eles parecia ter se infiltrado nas suas vidas, e a cada dia ficava mais difícil ignorá-la. Tomás, o líder do grupo, tentou manter as aparências. Durante os primeiros dias após o incidente, ele se convenceu de que tudo não passava de uma coincidência, uma mera reação do seu subconsciente ao medo do desconhecido. Mas, por dentro, algo estava se quebrando. Ele não conseguia deixar de sentir que a presença do peregrino ainda estava em algum lugar, como uma sombra espreita, esperando para se manifestar de forma mais concreta. Ele sentia como se uma força invisível o observasse constantemente. Raul, sempre o mais racional do grupo, também tentou negar a gravidade da situação. Ele se convenceu de que a sensação de pavor que o assombrava era apenas um resquício da adrenalina que sentiu naqueles momentos de tensão. No entanto, algo dentro dele estava cético. Era impossível negar a estranheza do que havia acontecido naquele dia. O olhar penetrante do peregrino, as palavras carregadas de uma força sobrenatural. Nada daquilo poderia ser simplesmente ignorado. E, com o passar dos dias, as visões começaram. Raul começou a ver figuras sombrias em todos os cantos de sua casa. Elas apareciam de relance, nas esquinas, atrás das cortinas, sempre se movendo rápido demais para serem identificadas com precisão. Mas ele sabia que estavam lá. Ele não estava ficando louco. Algo estava realmente errado. Marcos, o mais jovem e impulsivo, foi quem mais sofreu com a maldição. Ele sentia uma presença constante, como se sua própria sombra o estivesse vigiando. A cada vez que ele olhava para o chão, tinha a sensação de que sua sombra estava se esticando de maneira estranha, distorcendo-se para além de sua compreensão. Ele tentou ignorar, tentava convencer-se de que era apenas o efeito de sua mente, mas nada parecia ajudar. Quando estava sozinho, ouvia risos baixos e sussurros que o deixavam completamente paralisado. Às vezes, os sussurros se transformavam em palavras, palavras que o chamavam pelo nome, palavras que soavam como se viessem de outro lugar, como se algo do além estivesse tentando se comunicar com ele. Naquela noite,
algo pior aconteceu. Tomás acordou no meio da noite, com um calafrio intenso percorrendo sua espinha. O quarto estava escuro, mas ele sabia que não estava sozinho. Ele podia sentir a presença de algo ali. Não era a primeira vez que sentia isso, mas naquela noite, a sensação estava mais forte do que nunca. Ele se levantou lentamente, tentando não fazer barulho, mas o ar ao seu redor parecia pesado. O silêncio era profundo, e, no entanto, ele sabia que não estava sozinho. Ao dar um passo em direção à janela, ele viu, na escuridão, uma sombra se movendo suavemente à distância. Era algo grande, com uma forma humana, mas distorcida de uma maneira que não fazia sentido. A sombra se aproximava lentamente de sua casa, mas o mais assustador era a sensação de que ela estava ciente de sua presença. Como se o estivesse observando, esperando por algo. Tomás tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele sentiu sua garganta apertar, como se algo o estivesse sufocando. No dia seguinte, Tomás tentou contar a Raul e Marcos o que havia acontecido, mas logo percebeu que ambos estavam passando por situações semelhantes. Raul tinha ouvido barulhos estranhos vindo de seu armário à noite e tinha visto sombras escuras se movendo pelo seu apartamento. Marcos, por outro lado, estava tendo pesadelos constantes. Sonhava com o peregrino, que olhava fixamente com aqueles olhos penetrantes, como se o estivesse desafiando a enfrentar algo que ele não conseguia compreender. Mas a parte mais perturbadora de seus sonhos era quando o peregrino falava com ele em sussurros. "Você não pode escapar", ele dizia. "A maldição é sua agora, e nada pode libertá-lo." À medida que os dias se passavam, a situação só piorava. As visões, os sussurros e a sensação de ser vigiado se intensificaram. Os três amigos começaram a questionar sua própria sanidade. Era como se a maldição tivesse tomado conta de suas mentes, criando uma realidade distorcida, onde tudo o que viam e ouviam parecia relacionado àquilo que haviam feito. Naquela noite, o terror tomou uma nova forma. Eles estavam reunidos em casa de Marcos, tentando conversar sobre o que estava acontecendo, quando, de repente, as luzes começaram a piscar. O ar se tornou gelado, e um vento frio invadiu o ambiente. As sombras nas paredes pareciam se esticar, se distorcendo, até que tomaram forma. A princípio, eram apenas formas indistintas, mas logo, as sombras se transformaram em figuras humanas, com rostos que eles conheciam, mas distorcidos, como se tivessem sido tomados por uma energia maligna. Marcos gritou, e a figura mais próxima dele levantou a mão, apontando para ele. O medo tomou conta de seu corpo, paralisando-o. Ele queria correr, mas não conseguia mover-se. O ar estava denso demais. Raul, que estava sentado ao seu lado, olhou para a figura e então, seu olhar se fixou na parede atrás de Marcos. Algo estava ali, uma mensagem escrita com o que parecia ser sangue. As palavras, embora distorcidas, estavam perfeitamente legíveis. "Vocês não podem escapar. A maldição está dentro de vocês." Foi o momento em que os três entenderam. Eles não estavam sendo perseguidos apenas por visões. A maldição os havia marcado de forma irrevogável, e agora, suas próprias mentes estavam sendo corrompidas por ela. Não era mais uma questão de encontrar uma explicação racional, ou de simplesmente tentar ignorar os sinais. A maldição era real, e estava se infiltrando em suas almas, destruindo-os lentamente. As noites se tornaram mais intensas. As sombras o seguiam onde quer que fossem, e os sussurros se tornaram cada vez mais claros. Não havia mais paz, e cada um deles estava ficando mais e mais apavorado. Eles sabiam que a única maneira de quebrar a maldição seria encontrar o peregrino e pedir-lhe ajuda, mas sabiam também que enfrentariam algo muito mais perigoso do que imaginavam. A única coisa que restava era encontrar uma maneira de enfrentar a escuridão que os consumia e tentar, de alguma forma, fazer o que era necessário para salvar suas vidas antes que fosse tarde demais. O que viria a seguir, no entanto, era algo que nenhum deles poderia prever. A maldição não estava apenas em suas mentes, estava em cada parte de seus seres, e a única forma de enfrentá-la seria indo mais fundo na escuridão do que jamais haviam imaginado. O medo havia se tornado uma presença constante na vida de Tomás, Raul e Marcos. A cada passo, a cada respiração, a sensação de que estavam sendo observados se intensificava. A maldição que o peregrino lançara sobre eles não os deixava em paz, e suas almas estavam cada vez mais atormentadas pelas sombras que os perseguiam. Mas algo dentro deles ainda resistia, algo que os fazia acreditar que havia uma maneira de quebrar o ciclo, de escapar daquele tormento.
Durante as noites, os três amigos se reuniam em silêncio, tentando entender como poderiam se livrar da maldição que havia sido imposta sobre eles. Nenhuma explicação lógica parecia se encaixar. As visões, os sussurros e a presença sombria se tornavam mais intensos a cada dia, e o medo os consumia. No entanto, algo dentro de cada um deles ainda os impelia a continuar, a buscar uma resposta, a buscar o peregrino que os havia amaldiçoado. Foi então que, em uma noite particularmente densa, Tomás teve uma visão. Ele estava sozinho, sentado em sua cama, quando uma luz suave e dourada brilhou à sua frente. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não havia como negar a presença daquela luz. Era uma luz acolhedora, mas ao mesmo tempo, misteriosa. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão ao seu redor, ele viu o peregrino à sua frente, como se tivesse saído de sua própria mente. Você está pronto para enfrentar o que fizeste? O peregrino perguntou, com uma voz grave, mas cheia de compaixão. Tomás não respondeu imediatamente. Ele sabia que havia algo mais profundo por trás daquela pergunta, algo que transcendeu qualquer medo ou arrependimento. Mas ele sabia, de algum modo, que aquele momento seria crucial. Ele precisava enfrentar suas escolhas, seus erros e os de seus amigos, e estava pronto para encontrar a redenção. Sim, disse ele, com firmeza. Raul e Marcos estavam cientes de que algo estava prestes a acontecer. Tomás havia mencionado a visão que tivera, e embora estivessem céticos, o medo em seus corações não os deixava indiferentes. Eles sabiam que não poderiam mais ignorar a gravidade da situação. A maldição que havia se instalado em suas vidas não estava apenas consumindo seus pensamentos, ela estava arruinando suas almas. Eles também precisavam enfrentar suas ações. Em uma manhã nebulosa, os três amigos se encontraram, como de costume, mas desta vez havia algo diferente no ar. Uma sensação de urgência, de que o tempo estava se esgotando. Eles decidiram, então, que era hora de enfrentar a maldição de uma vez por todas. A luz dourada que Tomás tinha visto em sua visão era o sinal de que o peregrino estava aguardando por eles, e que a única maneira de encontrar a paz seria confrontar o que haviam feito e buscar a verdadeira redenção. Eles partiram em direção ao local onde, pela última vez, haviam encontrado o peregrino, na floresta onde tudo começara. O caminho parecia mais sombrio do que nunca. O vento soprava com força, e as árvores pareciam se fechar ao redor deles, como se a própria floresta estivesse tentando impedi-los de seguir em frente. Mas, apesar do medo que os consumia, algo os mantinha firmes. Eles sabiam que não podiam voltar atrás. A jornada pela floresta foi difícil. A cada passo, os três sentiam que algo os observava. As sombras que se moviam entre as árvores os seguiam, sempre mais perto. Eles ouviram passos ecoando atrás deles, mas ao se virarem, não havia nada. Os sons da natureza, normalmente reconfortantes, pareciam agora distantes e irreais, como se a própria natureza estivesse distorcida pelo poder da maldição. Finalmente, após horas de caminhada, chegaram a uma clareira. No centro dela, havia uma pequena capela, envolta em um brilho suave e etéreo. Era como se a capela fosse feita de luz e sombras, como se existisse em uma dimensão diferente da realidade. Era ali que o peregrino os aguardava. Quando entraram na capela, o peregrino estava de pé diante do altar, com os braços estendidos para eles. Seu semblante era sereno, mas havia uma tensão no ar, algo que não podia ser ignorado. O silêncio que envolvia a capela era profundo, quase opressor. Os três amigos se aproximaram do altar, com o coração apertado. Chegaram até aqui, disse o peregrino, com uma voz que parecia ressoar no coração de cada um deles. Mas o que vocês buscam não pode ser alcançado sem sacrifício. O perdão que procuram exige mais do que palavras, exige ação. Tomás, Raul e Marcos olhavam para ele, sem saber o que dizer. A presença do peregrino era tão intensa que parecia que o tempo havia parado. Era como se todo o universo estivesse aguardando que eles tomassem a decisão certa. Eu sei que cometi erros, disse Tomás, quebrando o silêncio. Nós cometemos erros. E agora estamos prontos para enfrentar as consequências. Mas, por favor, nos ajude. Precisamos de perdão. Raul e Marcos assentiram em uníssono. Eles estavam desesperados por uma chance de redenção, de se livrar da maldição que os consumia. Eles sabiam que aquele era o momento decisivo. Não havia mais espaço para arrependimentos ou hesitações. O peregrino sorriu, um sorriso suave, quase triste,
e levantou uma das mãos. O perdão não é fácil, mas é possível. O que vocês pedem exige mais do que uma simples palavra. Exige que enfrentem seus próprios medos, suas próprias sombras. Somente quando forem capazes de se perdoar, poderão receber o perdão. Com essas palavras, o peregrino se afastou do altar e gesticulou para que os 3 se ajoelhassem. Agora, cada um de vocês deve enfrentar o que fizeram. Confessem seus erros, e então, poderão ser livres. Era o momento de confrontar a verdade. Eles sabiam que, para se libertarem da maldição, precisavam confessar suas falhas, seus medos mais profundos, e pedir perdão não apenas ao peregrino, mas a si mesmos. Eles estavam prontos para isso, prontos para pagar o preço da redenção. O tempo parecia se arrastar enquanto cada um deles falava, confessando seus erros e pedindo perdão. Mas, quando terminaram, algo surpreendente aconteceu. As sombras que os perseguiam começaram a desaparecer. O ar, antes pesado e denso, agora estava mais leve. As árvores, que antes pareciam se fechar sobre eles, começaram a se abrir, deixando passar a luz do sol. O peregrino os olhou uma última vez e, com um gesto tranquilo, desapareceu na luz dourada. O que restava era paz, uma paz profunda e restauradora, como se a maldição tivesse sido desfeita. Os 3 amigos se abraçaram, conscientes de que haviam sido poupados, mas também sabendo que jamais esqueceriam a lição que aprenderam. A jornada que haviam iniciado com a busca por emoção e desafio terminou com uma transformação profunda. Eles não eram mais as mesmas pessoas que haviam partido naquela noite fatídica. Agora, eles eram diferentes, mais sábios, mais humildes, mais conscientes do poder do perdão e da redenção. Se você gostou dessa história e quer ver mais relatos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo com seus amigos e deixar seu comentário abaixo. A sua opinião é muito importante para nós. Estamos em uma jornada para alcançar 1000 inscritos e contamos com a sua ajuda para chegar lá. Juntos, podemos compartilhar mais histórias de fé, esperança e transformação. Obrigado por fazer parte dessa aventura espiritual.